Pô, pra falar assim na parte de derivada, o que eu poderia te passar um bizu? Como tá estudando a equação de segundo grau, você precisa só aprender a derivar a equação de polinômio de segundo grau, e é muito tranquilo, vai derivar a equação de segundo grau. Tem um método pra... Primeiro eu vou te ensinar a derivar expressões, tá? Bora aprender a derivar e depois aplicar essa derivação em equações de segundo grau, por exemplo. Pra achar os x e y vértices de forma tranquila, sem decorar. Ó, tu lembra que tu falou que tem as chamas decoradas? Ao invés de decorar, tu pode deduzir elas. Eu vou te ensinar a deduzir depois. Mas primeiro, bora pra parte inicial, bora aprender a derivar. Ó, para derivada de uma expressão polinomial, o que a gente pode fazer? A gente tem x, né? Por exemplo, x elevado a n. Qual é a notação de derivada? A gente vai abrir um parêntese. E vai dar um tracinho. Essa aqui é a notação de derivada. O que a gente faz numa derivada de uma expressão de x elevado a n? O n vai tombar. Ele vai cair. Caiu o n, aqui fica x, n é menos 1. Aqui, pronto. Isso aqui é um caso generalizado, e tu só precisa saber isso, que o n tomba. Bora fazer uns exemplos aqui para te mostrar. Exemplos, que tal a derivada de x ao quadrado. O que acontece? O 2 vai tombar, né? O 2 tombou. E aqui fica x, 2 a menos 1, né? Ou seja, fica 2x. Entendeu a derivada? Agora bora tentar derivar x, apenas x. A derivada de x. Ó, a gente pode escrever x da seguinte forma. 1 tracinho. Esse aqui é 1, né? Aqui vai ser um tracinho. 1 cai. O x fica 1 menos 1. Só que 1x elevado a 0 é 1. Entendeu? E o mais importante, isso aqui é uma derivada de uma constante. O que seria uma constante? Seria um número real, como 3, 4, 5, 7, são constantes, sacou? Porque o caso do gráfico de x deles, que são sempre se mantém iguais, tipo, y igual a 5, é uma constante 5. Ele vai ser um número real, é um número real. Por exemplo, qual é a derivada de 4? A derivada de 4 é igual a 0. Com esses exemplos aqui, tu já aprendeu a derivada. A derivada de equações do primeiro grau, segundo grau e de x elevado a n. Agora que tu aprendeu a derivar, tu pode fazer uns exemplos mais chatinhos. Por exemplo, tu tem a seguinte expressão. Y igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Como a gente poderia derivar essa expressão? Eu vou usar a notação de derivada. Eu vou derivar. Outra notação de derivada. Tu faz um y, não tem? Tu pode fazer um y' pra falar que tá derivando. E vem. Regra do tombo. Aqui não é x ao quadrado? Tu vai tombar um 2 e fica x ao quadrado menos 1 que dá 1. Aqui tu já tem 2. Aqui já tem x, né? A derivada do x é a mesma coisa que x elevado a 1, derivada. A derivada 1 tomba e fica x1 menos 1, que dá 0. Ou seja, fica 1, x elevado a 0 e x elevado a 0 é 1, que dá 1. Então aqui fica 1. E a derivada de uma constante é 0. A derivada de 1 é 0. Ou seja, a derivada dessa expressão, essa aqui é uma notação, é uma das notações, ó. Y tracinho, ponto, e tem essa aqui, ó, que é o y, tu bota um ponto, é a primeira derivada. Derivou, bota o pontinho aqui, é uma outra forma de notação, né? Só pra tu conhecer bem as formas de notações. Tu chega em 2x mais 2. Ó, agora eu vou fazer um exemplo mais chatinho. Que tal x elevado a n mais 1 mais n elevado a x a n mais n. Bora ver. Tu pode pausar o vídeo para tentar pensar como resolver essa questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar aqui, eu vou usar essa notação derivada. A derivada de x elevado a n mais 1 fica n mais 1. E olha só o que eu vou fazer. Fica x, não tem? N mais 1 menos 1. Ou seja, n mais 1 menos 1. O 1 corta, fica x elevado a n. Aqui tu tem n de x vezes x elevado a n. Olha só. X elevado a n, tu pode derivar da seguinte forma. Fica n, o n cai, né? E fica x, n menos 1. Né? Beleza. Então, já tem n aqui. Com outro n que caiu, que tombou, então fica x, n
menos 1 aqui em cima. E n, bora sair do pressuposto que n é uma constante, tá? Ou seja, n é 5, 6, 7, 8. Se ele é uma constante, a derivada dele tem que ser igual a zero. No final a gente chega na seguinte expressão, que a derivada de y em relação a x fica n mais 1, x elevado a n mais n ao quadrado, x n menos 1. Maneiro, né? Pronto. A partir de agora, tu já sabe derivar. Só que eu quero te mostrar um negócio interessante. A interpretação da derivada. A derivada nada mais é do que uma reta tangente. Tem várias retas tangentes que encostam em um único ponto aqui. E essa reta vai me dar inclinação. Só que... E olha só, no ponto de x do vértice, a inclinação dessa reta é igual a zero, né? Dessa derivada. Vai ser bem igual a zero. Aí o que o pessoal pensou? Eu tenho y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O que acontece se eu derivar essa expressão igual a zero? Que é justamente nesse ponto aqui, de tangência zero. Pô, bora ver. Bora derivar aquela expressão normal. Ó. Ok, a gente tá aqui, né? Eu vou falar que Pera, deixa eu ver. Com A, B e C constantes. São números constantes, né? Tipo 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ó, eu vou derivar e igualar a zero. Ó, se y igual a zero, então... Perdão. Eu vou derivar essa expressão e igualar ela a zero. Bora derivar essa expressão. Fica A vezes 2, né? Com 2 tomba, x, 2 menos 1. Fica x elevado a 1. Mais bx, a derivada de x é 1, né? Porque fica 1 vezes x, 1 menos 1. Que dá x elevado a 0, que dá 1. E a derivada de c, que é uma constante, é 0. Pronto. A gente iguala isso aqui a 0. Então a gente chega em 2ax mais b igual a 0. X igual a b sobre 2a. Perdão, é menos b sobre 2a. Peraí. Olha só isso aqui. Tu concorda comigo que isso aqui é a forma do x do vértice? Então, diante da forma do x do vértice. Opa. Deixa um pouquinho mais grosso. Não, ficou muito grosso agora. 15. Aqui, ó. Não gostei dessa cor. Deixa eu ver o vermelho. Não, ficou melhor agora. Ou seja, eu tava falando que se eu derivar igual a zero, eu acho a fórmula do x do vértice, né? E a fórmula do y do vértice, que é aquela do delta? Poxa, como eu posso fazer? Ó, ao invés de decorar a fórmula, a gente sabe se a gente pegar um ponto, isso aqui é um ponto x, né? Tipo, o x do vértice, se eu jogar ele dentro dessa função aqui, ele já me dá o y do vértice, né? Concorda comigo? Então, na teoria, se eu jogar aqui... a gente vai ter o y do vértice se eu jogar aqui o x do vértice, correto? Ou seja, eu tenho menos b sobre 2a ao quadrado, mais menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Y do vértice vai ficar igual a b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. E c ao quadrado, corto com a ao quadrado. Tu passa a ter y no vértice igual a b ao quadrado sobre 4a, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c, né? Tá, o que dá pra fazer aqui? Dá pra multiplicar essa expressão por 2, y no vértice por 2. Fica b ao quadrado sobre 4a, menos 2b ao quadrado sobre 2b, perdão, sobre 4a. Ó, o que eu posso fazer aqui? Eu vou forçar uma expressão aqui, tá? C vezes 4a dividido por 4a. Por que eu posso fazer isso aqui? Porque isso aqui corta, não tem? E dá 1. Ou seja, multiplicar por 1 não dá nenhum problema. De novo, aquela sacada de multiplicar e dividir, tudo são sacadas. O que acontece? Aqui fica menos b ao quadrado, né? Menos b ao quadrado. Mais 4ac. Sobre 4a. Peraí. Tu lembra a fórmula? Do delta? Eu lembro. Então aqui a fórmula do delta é
A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Pô, olha só isso. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, não fica menos b mais 4c, mais 4ac? Então, isso aqui é menos delta. E esse 4a? É o próprio da fórmula, menos delta sobre 4a. Ou seja, eu descobri o x e o y no vértice, usando derivada. Com anotações de derivada. O que a gente conseguiu aprender aqui em 10 minutos? Você aprendeu a derivar a equação do primeiro grau. Equações não tem de x elevado a n. Aprendeu que a derivada de uma constante é igual a zero. Aprendeu a derivar um y qualquer. Aprendeu que quando eu derivo e igualo a zero, a gente consegue ter a interpretação geométrica da derivada. É justamente nesse ponto aqui que a gente vai ter o x do vértice e o y no vértice. Aí olha só, eu vou te passar um visor. Para questões de y do vértice e do vértice, o que tu vai fazer? Pô, se ele pedir qual o vértice da função, qual é o ponto máximo, qual é o ponto mínimo, tu vai fazer o seguinte, tu vai derivar. E igualar a zero. Derivou igual a zero? Beleza. Tipo, sei lá, eu tenho uma seguinte expressão, x ao quadrado mais x mais 1. Eu derivo, fica 2x mais 1 igual a zero, né? A derivada de 1 é zero. X igual a menos 1 sobre 2, né? O que vai ser esse x igual a menos 1 sobre 2? Ele vai me dar o x do vértice. Beleza. Aí lembra que a nossa expressão aqui, a gente tem uma f de x, né? Igual a x ao quadrado mais x mais 1. Foi essa equação? Se não foi essa, foi algo muito parecido. A gente vai pegar aqui e vai jogar o x do vértice aqui dentro. Esse x do vértice era igual a... Deu igual um valor, não tem? Que a gente igualou ali. Aí a gente jogaria aqui dentro. Ficaria x do vértice ao quadrado mais x do vértice mais 1. Isso aqui me daria o y do vértice, sacou? Eu vou derivar e achar o valor do x do vértice. Aí eu venho e faço o seguinte. Pronto, eu acabei de descobrir o y do vértice, usando isso aqui. A gente joga o x do vértice na função para encontrar o y do vértice. Com o y do vértice, pronto, acabou a questão. Porque, olha só, e uma coisa interessante para tu saber, para questões mais difíceis. O x do vértice é como se fosse... Bora imaginar um contexto. Digamos que eu vendo sapatos. Aí eu vendo 5 sapatos e eu tenho um lucro de R$100. Se eu for fazer uma função de lucro, o que eu teria? O x do vértice seria o número de sapatos. E o y do vértice seria o lucro em si, o dinheiro que eu ganho vendendo esses sapatos, sacou? É importante ter essa visão, que o x do vértice é um valor que eu vou jogar na função que vai me levar ao y do vértice, sacou? Pronto, acabou, velho. Tu consegue matar qualquer questão de equação do primeiro e segundo grau usando isso aqui. Qualquer questão. Ficou um pouco feio, eu admito. Eu deveria ter jogado essa expressão aqui, não tem pra cá pra baixo. Mas tá aí. É que eu não tenho muito costume de dar aula, sacou? Eu não tenho muito costume.